Ouvintes do Clube FTA, bem-vindos e bem-vindas. Eu, Jorge Soruco, na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, estamos de volta neste sábado, 2 de julho, para o programa 22. Como sempre, para falar de futebol, mas também de bebidas e de assados. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA você ouve primeiro na Coletiva Rádio, aos sábados, a partir das 11 horas. Em seguida, nossos episódios ficam disponíveis também no Spotify, sempre acompanhados de material adicional, um material bônus. Fica o convite também para curtir nosso perfil nas redes sociais. Basta digitar @ClubeFTA no Facebook, Instagram e no Twitter. A cada semana, nossa proposta é trazer materiais diferenciados com muita informação e debatendo diversos assuntos com profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa, porque o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola, com outro sabor, já está no ar. Futebol, Trago e Assados. No programa 22 do Clube FTA, vamos conversar com dirigentes do futebol feminino da dupla Grenal, aproveitando a parada que o Campeonato Brasileiro da Série A1 teve em função da Copa América Feminina. Estamos recebendo Álvaro Ramos Prange, coordenador do futebol feminino do Grêmio, e Cláudio Pedro Curra, diretor do futebol feminino do Internacional. Eles vão nos contar como andam as coisas tanto no adulto como nas categorias de base da dupla. Bueno, meu companheiro de FTA, nos tragos e nos assados, quais são os sabores do programa de hoje? Meu caro Soruco, nos assados hoje a gente vai dar uma dica de uma churrascaria que eu sei que tu conheces, que é o Espeto de Ouro, que foi mencionada pelo Davi Coimbra, falecido há questão de uns 30 dias, em uma crônica muito comovente que foi publicada na Zero Hora, e nós vamos explicar por que estamos falando dessa churrascaria. E nas bebidas, um bate-papo animadíssimo aqui no estúdio, com ninguém menos do que o Dudu Drinks. O Dudu vai nos contar como é que foi a concepção de um drink que foi apresentado, uma caipira gaúcha que foi apresentada lá no evento de lançamento da capital mundial do churrasco em Porto Alegre. É isso aí, meu querido. E vai estar esta conversa no Spotify, no nosso bloco adicional. Não percam. Tá certo. E o videozinho também ensinando o passo a passo para fazer o drink. Ou seja, tem que ver o videozinho e tem que ouvir o Spotify e depois conferir os vídeos nas nossas redes sociais. Depois podem fazer a experiência que quiserem. Isso aí. E a Espeto de Ouro eu frequentemente vou lá comer um assado, é uma churrascaria muito boa, bem tradicional, que vale a pena mesmo experimentar ali na CIS Brasil, perto do estádio do Zequinha, por ali. Exatamente, é isso aí. Que beleza! E falando de bebidas, vai aqui nosso tradicional abraço ao Hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra CT. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Deixamos também nosso lembrete para ouvir os programas anteriores, nos quais tivemos entrevistas bem interessantes, como no episódio 18, em que debatemos o momento atual da dupla Grenal e fizemos justamente a cobertura do evento Porto Alegre, capital mundial do churrasco. A exemplo de todos os demais, ele está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #018, os torcedores e o momento atual da dupla Grenal. Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. Pois bem, Bueno, vamos começar essa conversa sobre o futebol feminino da dupla Grenal, né? Aproveitando essa paradinha que teve no Brasileiro, da Série A1. Isso. A gente resolveu conversar com os dirigentes do Inter e do Grêmio para ver como é que estão as coisas e saber um pouquinho mais sobre o futebol feminino que floresceu nos últimos 2-3 anos, né? Deu uma renascida, vamos dizer assim. A gente até... Bom, não sei, vamos deixar os nossos convidados falarem, né? Se é um renascimento, se é uma nova fase, se é... Por que eu estou dizendo isso, né, senhores? Tanto aqui para o nosso amigo Curra quanto para o Álvaro Ramos Prange, porque a gente fez aqui um programa número 6 ou 7 com a Marianita Nascimento sobre o futebol feminino, em que o Grêmio, nos anos 80, foi precursor
digamos assim, da colocação do esporte, do futebol feminino como uma atividade permitida, porque não era permitido, inclusive havia um decreto-lei, né, de 30 e poucos, do Getúlio ainda, que proibia jogos de futebol feminino, né, nos estádios da CBD e tudo mais que veio depois. E aí, aquele momento foi um momento quase que de invenção de uma alternativa, de uma possibilidade do jogo para as mulheres. Aí as coisas vieram, tivemos vários momentos, e de 3 anos para cá, a gente pode dizer que houve uma retomada. Quem é que abre os trabalhos aí fazendo as suas considerações? Acho que quem começou. Estamos falando do tricolor. Eles retomaram antes. Conta para nós um pouquinho, como é que foi essa reorganização dentro da estrutura do clube, a montagem de uma equipe competitiva e tudo mais? Prazer em receber aqui no nosso Clube FTA. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado a todos que estão aqui, em especial ao Dr. Cláudio Curra, que sempre está conosco aí em embates, em competições, tanto aqui quanto nacional, e enfim, a gente sabe o valor que todos os clubes têm dentro dessa modalidade, que está crescendo cada vez mais, como vocês falaram, né? Importante ressaltar também o papel da Marianita lá atrás, que ela não representava ali só o Grêmio, né? Ela inclusive chegou aí a Brasília, ela lutou por essa liberação da possibilidade das mulheres jogarem futebol. Ela é uma figura ímpar na história do clube e do futebol gaúcho, é uma pessoa que a gente tem o máximo respeito e que a gente está resgatando essa história pouco a pouco, inclusive com um museu itinerante do Grêmio. Virtual, lá uma exposição virtual muito legal, né? Exatamente, então a gente tem esse embrião e essa história precisa ser lembrada e relembrada para que a gente não volte a um tempo onde proibições eram feitas discriminatórias sem motivo algum, né? O futebol feminino volta em 2017 com a parceria da Federação e o Grêmio, muito através de força de lei, né? A Conmebol obriga os clubes participantes de Libertadores a terem equipes femininas. E isso veio da onde? Essa deliberação da Conmebol veio também de uma orientação da FIFA? Olha, qual é a explicação para essa... É justamente nesse sentido de haver uma... A explicação, acho que é a nossa sociedade, a inclusão, transformação dela. né, Não há sentido não ter uma modalidade em clubes onde recebem importantes somas de dinheiro de ou órgãos públicos ou de patrocínios de televisões, e por que deixar as mulheres de fora, né? Claro. Então, a partir desse momento, também a CBF, na esteira da Conmebol, coloca que os clubes de primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro são obrigados a terem equipes femininas disputando campeonatos. E no meio disso tudo, a federação, junto com o Grêmio, fazendo uma parceria, disputou esse primeiro campeonato de retomada do futebol feminino, por assim dizer. E a partir daí, 18, 19, o futebol feminino não para de crescer. A gente vê cada vez tendo mais audiências, mais espaço, mais programas, assim como os de vocês, o que é importante para a modalidade e tudo que ela representa dentro do esporte, né? Que ela não, ao contrário do futebol masculino, ela traz um aspecto social muito importante e fundamental, né? Quantas meninas hoje que são carentes de oportunidades e que estão ali na sua escola e que podem jogar um futebol e pensar, por que não, ser uma atleta de seleção e garantir o futuro da família também. Tu sabe, Álvaro, que a gente fez também, dentro desses 4 programas sobre a questão da mulher, um mês, a gente celebrou aqui em março, né, o mês da mulher. Uma das entrevistas a gente fez com a Vivian Castro, que está com um projeto lá em Novo Hamburgo com o... Me ajuda, Thalita? Com o Preto. E é um projeto de inclusão social pelo esporte, né? Então, me parece que esse aspecto é cada vez mais importante e relevante, né? E para a questão do futebol feminino ainda mais, porque, como tu dizes, a nossa sociedade, ela vive de... digamos assim, não pode, né, o Kleber? O Kleber vai cortar depois lá na edição, de romper barreiras que a gente mesmo, a sociedade mesmo se impõe
Sim, aparentemente sem uma razão nenhuma explicação lógica para aquilo, né? Então a questão das mulheres jogarem bola me parece que vai muito nisso aí. Como é que é essa retomada lá no Inter, doutor Cláudio Curra? Prazer em conhecê-lo, pessoalmente, só conhecia de nome. Tá bom, prazer. Obrigado, Álvaro. Né? Não é só embates, né? A gente trabalha junto também em algumas ações aí, e inclusive tentando melhorar, assim, fomentar o futebol feminino, né? Junto aqui no Rio Grande do Sul, tentando lutar contra vamos dizer assim, a rechaçada que nos dão lá de São Paulo, né? Mas a gente está aos poucos conquistando coisas, né? E levando adiante. A retomada se deu também em 2017, mas antes o Grêmio participou do Campeonato Brasileiro, antes da gente, e houve vamos dizer, uma falha ali na gestão anterior à do Medeiros, sim, que deixou para a última hora e acabaram não entrando nessa competição. Qualify aí, né? Tá. Que não precisava de disputar nada para disputar o Campeonato Brasileiro, e o Grêmio se beneficiou, assim, vamos dizer, de foi mais organizado. De uma organização melhor ali naquele mais momento. Ágil, foram mais... Isso, e aí, assim, pessoas influentes ali, a Duda Luizelli, o César Schunemann, eles pegaram e, junto com a gente, com o pessoal que estava no relacionamento social, né? Fizemos, né, o Norberto Guimarães, né? A gente fez uma retomada desde o início mesmo, desde o início raiz, porque a gente não participava de nenhum... Não tinha nada então estruturado, quando faziam as qualificações assim, a gente não tinha pontuações, por exemplo, para disputar com o sub-20, com o sub-17, então tudo teve que ser conquistado desde o início, né? E aos poucos fomos conquistando, conseguimos ir para a segunda divisão, né? E na segunda divisão chegamos em terceiro, né? Sim. Precisava ter chegado em segundo. Mas deu os deuses do futebol, né, olham para baixo, assim, não, tem que... não pode ficar de fora dessa, vamos dar um jeito aqui. Teve um clube que desistiu. E aí a gente acabou retomando daí para a Série A1, né, que a gente chama de A1 a Série A é Série A1 no feminino. Sim. E aí, a partir dali, os investimentos do próprio clube e a sistemática, né, de gestão fez com que a gente fosse aos poucos evoluindo, chegar num patamar de hoje, estarmos lá disputando com os paulistas, né, os primeiros lugares. A gente tem uma briga meio histórica com o famoso eixo Rio-São Paulo, né? A gente falava uma época, lá o pessoal do centro do país. Agora pelo menos nós estamos chamando de eixo. Porque não é bem no centro, e como assim centro, né? Então vamos usar a palavra eixo. O eixo Rio-São Paulo é realmente muito poderoso em termos de recursos financeiros e tudo mais, inclusive no masculino também, não, né? Então eles aproveitaram muito bem as leis de incentivo, né? E com isso fizeram bastante clubes, assim, parcerias, vários clubes lá. Então o São Paulo é uma potência assim no feminino por isso, porque pulverizou assim com essa lei de incentivo. O Campeonato Paulista é tão forte ou mais forte que o brasileiro, né? Vamos dizer que ele não é tão forte, mas ele não é mais forte, mas ele é tão forte, né? Ele tem o seu valor, assim, para os clubes. Tanto que para as meninas, a gente conseguir com que as meninas fiquem aqui, tu tem que ofertar uma qualidade de... Um pacote, um combo, digamos. Isso, um pacote, um treinamento, né? A gente tem, assim, a estrutura do SESC que nos dá todo um amparo, assim, e uma condição igual a do masculino, né? Não falta nada para elas, né? Alguma coisa que, por exemplo, um masculino tem lá, mas que a gente não tem, a gente tem algumas parcerias com a URGS, enfim, a gente acaba conseguindo tudo que a gente precisa para deixar elas num nível alto, né, em função dessa gestão aí que a gente faz com... Uma visão mais adequada, mais profissional de uma
digamos, porque é uma oportunidade, né? Eu vejo que tanto o Inter quanto o Grêmio é uma forma de eles ampliarem o seu público de relacionamento, né? Porque a gente tem muitas mulheres no estádio hoje, muito mais do que no passado, né? Que outrora, muito boa, o Soroco hoje diria que até mal usada. Pois né? Mal usada. Por exemplo, o Inter tem 25% dos sócios são sócias. Pois né? eu ia fazer essa pergunta. O Inter foi, em algum momento, não sei se continua, tendo o maior percentual de sócias mulheres do Brasil. Eu não sei se isso se mantém. Eu acredito que sim. Né? Eu não sei porque entrou ali o Vasco com 5 pila, tu era sócio. Pode ser que tenha mudado um pouquinho a escala, né? Mudado um pouquinho. Mas vamos dizer assim, mas de clubes que tem o sócio como sócio mesmo, né? Um sócio que participa, que vota, né? Nós temos a maior votação entre clubes e foi ali no Internacional, né? Então... E Álvaro, a estrutura do Grêmio é lá em Gravataí? Como é que funciona? O Grêmio, a partir de 2017, quando teve essa indicativa do clube de querer participar da modalidade, e muito mérito ao diretor, ao Yura, que é quem começou o projeto lá atrás, ele... através de contatos e do seu Décio também, que foi conselheiro do Grêmio e era do Cerâmica, o Grêmio alugou a estrutura toda do Cerâmica para as meninas, né? Então, tal qual o Inter, a gente também sente essa concorrência de São Paulo e isso, querendo ou não, nos faz melhorar. A gente sempre busca mais apoio de institucional, como parcerias com URGS ou quem quer que seja, investindo na parte de trás do que o pessoal não vê no campo. Tanto o Grêmio quanto o Inter tem médicos, tem fisioterapeutas, tem nutricionistas. O refeitório nosso do feminino é o mesmo da base do Grêmio. Então a gente tem que criar uma estrutura administrativa e complexa e gerencial para poder rivalizar com as equipes de São Paulo, porque o grande diferencial lá é que o estadual dura 3-4 meses com algumas das equipes principais do país e para a gente conseguir absorver grandes valores, a gente tem que vender o que a gente tem. Claro. Algum diferencial, mas às vezes também o diferencial vai ser pagar inclusive mais do que as equipes de São Paulo, mesmo eles tendo acesso maior ao recurso, né? Por estar numa cidade ou num estado muito grande, muito rico, a gente talvez tenha que em algum momento despender de mais recursos pela atleta, justamente porque aqui a gente não tem essa organização. Mas importante até o Dr. Cláudio ter falado nessas conversas que a gente tem em comum, porque a gente, Grêmio e Inter, a gente fala isso e comenta na federação e a gente briga para ter, por exemplo, um Sul Minas na época dos estaduais, né? Perfeito. Mudar um pouco esse perfil nosso para a gente também ter um calendário mais cheio, mais atrativo para os atletas. Porque o nosso aqui é mais curto, o nosso campeonato acaba sendo, na proporção com o São Paulo, tiro curto. Grenal só, quase... Final, né? Em termos de... Ele serve para fomentar no interior alguma atividade para as meninas, criar aquela ilusão, mas equipes profissionais temos 2, então é muito difícil tu ter essa competitividade. Não tem intercâmbio, tem intercâmbio técnico. Eu ia só complementar uma coisa do Álvaro sobre o pagamento, né? A gente tem que pagar mais, mas pelo menos a gente paga de uma maneira efetiva. Sim. A gente tem CLT, a gente paga em dinheiro. Tá? Muitos clubes lá em São Paulo, eles pagam, mas não diretamente. Tem agora estão tendo que se adequar a certas normatizações, mas eu sei, nós estamos falando de histórico, né? Claro. Há uns 2 anos atrás, por exemplo, tinha uma atleta que queria um valor tal nosso, mas a gente sabia que ela ganhava metade daquele valor que ela recebia lá no clube de São Paulo, ela recebia em roupas. Era uma daí a mãe dela tinha que fazer uma boutique, né? Tinha que fazer para vender as roupas do clube. Tem que ser empreendedora paralela com a atividade. Entende? Então, assim, tinha uns esquemos, assim, lá, né? E a gente batalha muito lá no Grêmio, tenho certeza que no Inter também, nessa questão toda de direitos e igualdades. E é uma luta carteira assinada para atletas. E tem equipes do Campeonato Brasileiro que digamos assim, no jurídico do feminino, não é obrigado a atleta a ser profissional. Ela pode ter contrato de amadora e jogar como profissional. Certo. E há equipes em São Paulo que todas as atletas
São amadoras. São amadoras, consideradas amadoras. Só que ganham mais do que as atletas nossas, tem mais visibilidade, são de seleção brasileira e não tem carteira assinada. E aí também tem menos encargos também, os caras conseguem pagar mais porque não vai ter todos os encargos de CLT. Para o clube tudo, é vantajoso, mas claro. para atleta é vantajoso até que ponto? Né? Isso daí tem que ser algo que a CBF tem que olhar com o melhor cuidado para regulamentação e justiça da competição. Isso mas tende a amadurecer, na visão de vocês, assim, tende a uma real profissionalização, ou estão batalhando por isso? O caminho sem volta, tem que ser, né? A maioria, porque cabe dizer que a maioria é profissional. A maioria né? tá certinho. Que são, mas tem clube que está na frente e que não usa esse expediente. Existe uma lei de regulamentação da CBF. Sim. E essa lei de regulamentação prevê tudo isso que a gente faz. Então, aos poucos, eles vão poder impor aos clubes que façam as coisas certas, né? Mas... Por curiosidade, assim, para o nosso público que não está tão familiarizado assim, que proporção hoje a gente tem em São Paulo de clubes de times de futebol feminino que não são ligados a clubes? É um percentual, ou todos são ligados a clubes tipo São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians? Eu diria ao contrário, os clubes pegaram aqueles clubes que não eram clubes para... o pessoal está absorvendo. Por causa da lei. Perfeito. Então eles acabaram, né, absorvendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de Santa Catarina. O Kinderman, né? Sim. O Avaí é ali em Florianópolis. Eles são em Caçador, lá no final do Caçador é do lado do oeste. É do outro lado do mapa, né? E aí o que acontece é que eles têm essa... Tem que se adequar e daí... Então daí eles compram, vamos dizer, os direitos aí, né? E faz uma parceria, né? Põe a camiseta do Avaí e era então, isso. E era o Kinderman, na verdade. Então o Kinderman, que não era ligado a um clube, acabou se ligando, né? Entendi. Então acho que tá mais nessa vibe agora, né? Nessa adaptação. E os principais clubes de São Paulo têm os maiores... Nós estamos falando de São Paulo, até depois queria que vocês... explicassem. No Rio, o Rio tá atrasado. O Flamengo é que recomeçou assim mais. Mas lá em São Paulo, eles estão num estágio, digamos, de retomada parecido com o nosso. Acabou todo mundo caminhando meio junto, assim, lá 17, 18 é que veio todo esse movimento por causa ou tinham lá atividades paralelas, tinham essa lá é a parte histórica legal deles pra te lá. colocar, não era campeonatinho, era vamos dizer assim, o futebol feminino era muito forte em São Paulo e sempre foi há muito tempo. A gente que não tinha aqui. Eu não tinha essa informação. Lá já rolava, a gente chegou depois. Muito bem. E a federação é muito ativa também, fazem cursos e reciclagens e apoia muito. Eu acho que aí está o valor dos nossos clubes. O quanto eles em pouco tempo conseguiram fazer frente. Sim, no nosso caso, eu acho que depois o Grêmio também tá fazendo muito isso, o investimento na base, né? Então a gente optou por investir na base e tendo uma base forte acaba fomentando depois o time principal. Falar no próximo bloco? Vamos fazer um pequeno intervalo aqui? Vamos fazer um intervalinho para prosseguir logo adiante com essa conversa. Está muito interessante, cheio de informações que não assistia a grande mídia, a gente não tem muita noção mesmo, né? Já voltamos. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com mais uma dica de assados tradicional aqui no nosso Clube FTA. Eu hoje quero recomendar para vocês uma churrascaria que tem uma questão afetiva e histórica envolvida aí. A questão histórica é que essa churrascaria, que se chama O Espeto de Ouro, ela funciona ali na Assis Brasil 1558 há mais de 50 anos. Desde o início dos anos 60, para ser mais exato.
começou o empreendimento com 2 irmãos alemães que tinham uma empresa que fabricava carrocerias. Daí o negócio não evoluiu, não deu muito certo, e um deles transformou o estabelecimento em uma churrascaria nos anos 60. Vejam bem, não eram italianos, né? Que a gente tende a pensar que os italianos é que comandam as galeterias e as churrascarias. Essa churrascaria depois, mais tarde, mudou de dono, e a Espeto de Ouro seguiu funcionando, e ela era uma das preferidas do Davi Coimbra. O Davi Coimbra, jornalista do mais alto gabarito, que faleceu há pouco tempo, né? Faz mais ou menos uns 30 dias, dependendo aqui do momento que for ao ar aqui o nosso comentário, né? E o Davi fez uma referência a Espeto de Ouro numa crônica veiculada no dia 16 de maio, que se chama Quando Quis Morrer. O Davi enfrentou um câncer durante quase 10 anos, né? E agora em maio ele já estava num momento bem complicado, voltou a escrever depois de um intervalo sem publicar a sua coluna, e fez uma referência à churrascaria, a Espeto de Ouro, entre as muitas razões que faziam ele pensar que a vida era boa, né? E eles citam o Rafael, que é filho dos proprietários da casa. O Rafael hoje tem 31 anos, é filho do seu Vanderlei e da dona Rosemary. E o Rafael, como mora na Zona Sul, em vários momentos ele fez a entrega pessoalmente dos pedidos que o Davi fazia por WhatsApp, né? Então, o Davi, liguei para o Rafael, fiquei sabendo que o Davi, como morou a sua infância ali no IAPI, ele foi muito na Espeto de Ouro desde 4, 5 anos, né? E uma curiosidade, ele foi atendido durante décadas. Ele tinha uma relação muito particular com um garçom chamado Marquinhos, que trabalhou também em torno de 50 anos ali na churrascaria. O Marquinhos era garçom, faleceu no dia 2 de maio de 2020, e ele atendia o Davi, a família, enfim, outras pessoas da própria RBS que passaram a frequentar o estabelecimento. Então, eu queria deixar essa dica para vocês, por ser uma casa muito antiga, muito tradicional, que tem um excelente serviço, né, muita qualidade naquilo que entrega. E quero recomendar a vocês que deem uma passada lá para comer um assado, né? O Davi gostava muito de uma picanha ou de um entrecô mal passado, ou no máximo ao ponto, né? Nada de bem passado. Não me venham por aí que a liturgia do churrasco não tolera muito, né? Uma salada de batata, aquela polentinha frita e tudo mais. Vocês só não vão encontrar lá o Espeto de Ouro, como o Rafael me disse, é aquele chopinho cremoso que o Davi tanto gostava, porque lá ali como a casa não tem a tradição do happy hour, por questões de giro, né, o chopp tem menor durabilidade, não vale a pena, mas dá para tomar uma cervejinha original e outras desse estilo sempre bem geladas. Tá bueno? Fica então essa nossa dica aí, conheçam a casa e chegando por lá, deixem um abraço para o Rafael, para o seu Vanderlei e a dona Rosemary, que eles vão gostar. E devolvo a bola para o nosso amigo Jorge Soruco no comando das picapes aí do papo principal. Valeu, aquele abraço. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Estamos de volta para o segundo bloco do Coletiva. Depois vamos ter aquele material bônus famoso lá no Spotify para poder conversar e ter mais informações ainda. Mas retomando, então, falando das categorias de base da dupla Grenal, que são expoentes, vamos dizer assim, até no futebol feminino. Sim. Mas foi uma necessidade, doutor? Eu acho, vou dizer que criadouro, digamos? Também existe uma obrigação legal de tu ter no time principal e uma categoria de base. Certo. Também está na lei. Está previsto. Inclusive, tem o Palmeiras, né, que não tem categoria de base e está querendo ir para Libertadores. Mas nós estamos logo abaixo. Vamos ver, quem sabe no futuro possa ser ver melhor essa lei aí. Pois né? Mas enfim, tem a necessidade também de uma categoria de base. Certo. Aí é independente de qualquer uma.
E me parece assim que a gente viu, né, as gestões anteriores da minha, e que eu fazia parte também, eu era mais da parte médica daí naquela época, né, mas a gente trabalhava em conjunto. Sim. Que a base é de uma importância fundamental, né? Tanto para fomentar quanto para dar visibilidade. Então, e a gente conseguiu, teve o primeiro campeonato em 2018, teve o primeiro campeonato sub-18, tá? Em 2019, teve o primeiro campeonato sub-18 e a gente foi o primeiro campeão. Olha. Em cima de São Paulo. Aquilo ali abriu uma perspectiva e os olhos para nós, assim, muito grande, deu uma grande visibilidade. E nós seguimos, sempre estando entre os 4 na base. A gente nunca deixou de estar entre os terceiros, ou uma vez em quarto, mas a maioria das vezes em primeiro ou segundo, disputando a final. Esse ano, por exemplo, a gente já conquistou o Sub-14, o Sub-17, estamos na final do Sub-20. Fica a dica aí, que vai ser no sábado agora, né? Agora no sábado que vai ao ar o programa aqui, no dia 2. No dia 2. É isso? É dia 2 dia 2 e dia 9 nós temos o jogo. Já as finais. Mas dia 9 é a final lá em São Paulo. Certo, né? certo. Vai ter transmissão? Sim, com Sport certeza. TV? Talvez Sport TV. Não posso te dizer com certeza, mas se não no Eleven, com certeza vai ter. E transmissão da Rádio Colorada lá com o nosso amigo Montanha. Que a gente estava falando antes aqui antes de começar. Então eu estava ali dizendo, né? E enfim, todas as categorias nós estamos muito disputando, bom. Né? Isso foi um ano assim muito bom, né? E com o adulto, né? O profissional também despontando lá. Esperamos que continue nessa linha aí que tem coisas boas para vir. Álvaro, lá no Tricolor, Grêmio, como é que é lá no Tricolor? A base veio um pouco depois. A base veio depois. O Inter começou a fomentar a base mais cedo do que nós. A gente demorou um pouquinho, mas da mesma maneira entendemos estrategicamente que a base, por incrível que pareça o nome também, é a base, né? Do que vai ser construído dentro do clube. Além das oportunidades e visibilidade também, a atleta quando chega no profissional já está com aquele sentimento do clube. Já é algo diferente do que contratar alguém e chegar e vestir a camiseta do profissional. Ela já passou por muitas coisas conosco, já sabe o estilo do que se gosta, do que quer fazer. Então a gente passou a olhar com mais carinho a base. Acho que isso é um caminho sem volta, não tenho certeza que é um caminho sem volta. Em pouco tempo também a gente conseguiu estar nas finais de campeonatos nacionais, né? A gente chegou numa semifinal de campeonato brasileiro agora esse ano, e a gente tem algumas jogadoras na seleção de base também. Acho que tudo isso vai melhorando internamente, toda a cultura de futebol feminino dentro do clube e para o mercado também. Acho fundamental essa aposta na base. Sabe que eu estava vendo outro dia eu estava vendo meu Deus, qual era o jogo? E me chamou a atenção a qualidade do desempenho. O que passou agora recentemente, no final de semana passado, até eu ia comentar lá no nosso grupo de WhatsApp, foi o jogo da seleção brasileira, sexta-feira, contra a Dinamarca. É impressionante como, falavas aí, Curra, do Inter ter um percentual grande de mulheres, mas na verdade o futebol feminino ele está ultrapassando, ele não é um atrativo apenas para as mulheres, né? Pelo contrário, os jogos estão ficando bons, competitivos, tem jogadoras muito interessantes, a gente percebe claro que nunca vai ser igual, é como no vôlei ou no basquete, a gente vê no vôlei especialmente aquela intensidade dos golpes, a velocidade ou a altura que as meninas saltam e tal. Mas tu consegue, ou no tênis também, e no futebol eu tenho a impressão, a minha percepção é que a gente avançou muito do ponto de vista técnico e preparação física. Tá certa essa minha
percepção meio intuitiva, assim? Não, é isso, eu até brinco muito ali, que cada ano no futebol feminino, uns 5, 6, 7, 8 anos do futebol masculino, Na justamente pela defasagem, né? Sim, Elas estão sim. cada vez mais com o trabalho da base também, tendo mais condições físicas, mais desenvolvimento técnico, mais conhecimento em toda a modalidade, né? Bom, o doutor pode falar melhor do que isso, dos aspectos fisiológicos também entre mulheres e homens. Então toda essa cultura de futebol feminino vai melhorando o espetáculo lá no final. E quanto à atratividade do público, isso daí já é bastante consagrado para quem está no meio. Por exemplo, a final da Supercopa que o Grêmio participou contra o Corinthians, ela... Foi um pico de audiência muito maior que qualquer Globo Esporte naquele horário. Tinha 35 mil pessoas no estádio. E uma na última Copa do Mundo também, de futebol na França, da FIFA, foi um sucesso de venda de direitos televisivos e tudo mais. Então é como tu falaste, assim, é outra modalidade, e acho que a gente tem que entender esta outra modalidade. Quem vai olhar um jogo de futebol feminino esperando um jogo de futebol masculino, talvez se decepcione, mas não é esse o caso. É entendimento de modalidade, né? Claro, no vôlei feminino, por exemplo, ele é mais atrativo em muitos aspectos que o masculino. E tal qual como outras modalidades que têm essa dualidade. O feminino está encontrando seu espaço, fazendo o seu mercado também. A gente vê patrocinadores novos chegando especificamente para o futebol feminino, porque ele traz também uma cultura de não violência que o masculino não tem. É importante ressaltar isso. No futebol feminino, na final do Campeonato Gaúcho, torcida de Grêmio Inter fica lado a lado, não tem barreira. Entendeu? É um ambiente muito mais familiar. Exatamente, é um ambiente muito mais tranquilo, onde as pessoas conseguem apoiar seu time sem destratar o rival. Acho que esse ambiente todo está é um adversário, não é um inimigo, né? É claro, não tem o mínimo sentido. A gente luta pela mesma causa e naquele momento a gente é adversário. Eu diria pra ti assim, ó, é futebol. Não interessa se é masculino, feminino, se é a base. Sim. Se é botão, o cara que gosta de futebol, ele vai achar atrativo em qualquer. Claro. Mas eu até extrapolaria, eu gosto de umas analogias assim, né? Vamos falar com a música, né? Tu não precisa ser homem, tu não precisa ser mulher para te apreciar a música. Sem dúvida. Né? Claro que o homem vai ter uma imponência de voz diferente, de repente não vai atingir alguma coisa. Mas talvez não vá ter também um timbre tão, né, quando da Elis Regina, eu sou enlouquecido, por exemplo. Né? Então eu diria assim, que a gente tem que aprender a apreciar todas essas nuances, assim, né? Inclusive no futebol, né? Mas a cada dia está aprimorando ainda mais, assim, as faltas, eu vejo assim, pô, a nossa batedora de falta lá, cara, é o Zico batendo falta, né, tia? É uma coisa, assim, muito, muito legal, muito bacana de ver. As goleiras, eu acho que tiveram uma evolução muito boa. A goleira do Grêmio, como é o nome dela? A Lorena. A Lorena, pô. Não, nós estamos aqui, nós estamos com, aliás, acho que tem uma plantação de goleira aqui no Sul, é o que eu ia dizer, né? O Rio Grande do Sul está cevando grandes goleiras, né? Então a gente vê a evolução, né, das arqueiras, né, das goleiras, né, muito grande, né? E tem a questão tática também, do entendimento do jogo, que é muito importante no masculino e no feminino também, né? E muito aí relevante. Sempre então, tem aquela história que a mulher é mais inteligente, né? Olha, exatamente, é verdade. Mas tem uma pergunta aqui. Nós estamos com narradoras mulheres, comentaristas mulheres, árbitras e auxiliares, repórteres, treinadoras. O que mais que faltou aí? Médicas, fisioterapeutas. Médicas, fisioterapeutas. E as áreas de gestão? Vocês... estamos aqui com dois homens falando sobre futebol feminino. Essa formação das mulheres para fazer a gestão do feminino e, quem sabe, em algum momento do masculino, em algumas áreas também, é uma tendência? Vocês veem que isso deve caminhar? É só uma questão cultural e de tempo? Eu penso assim, ó, que é uma questão assim, ó, quando a gente fala de gênero em várias dessas modalidades, dessas... fisioterapeuta, médica, treinadora e tal, não é uma questão de gênero, é uma questão de competência. De competência. Né? Então me parece que assim, disponibilidade de ir atrás da gestão, de se informar, de fazer a formação.
disponibilidade de tempo, né? A gente, no caso do Álvaro, ele é gerente contratado, enfim, diretor contratado, mas no meu caso, que sou um diretor político, a gente é abnegado do clube, então tu não recebe nada. Eu, inclusive, faço trabalho como médico para a base, né? Sim. E isso de forma, assim, abnegada. Voluntária. Isso aí, voluntária. Então, isso aí, então me parece assim, se tiver alguém com a mesma possibilidade de chegar, será recebida de braços abertos, né? Não é uma questão de gênero. Não né? é relevante. Me parece isso, né? Mesma coisa treinadoras, né? Eu acho que tem um aspecto social aí também e das barreiras que as mulheres sempre tiveram e que aos poucos vão tomando seus espaços, né? Eu fiz algum curso na CBF, um curso de compliance, onde já eram uns 25% da turma já eram de mulheres. Legal. Eu acho, e tem equipes do Campeonato Brasileiro que os gestores são mulheres. Acho que a gente nem procura comentar sobre isso, acho que elas estão ascendendo a todos os espaços, como deve ser. É importante isso deixar claro, né? Na verdade, quanto mais mulheres tiverem, melhor. E como colocou o Dr. Cláudio, ele é político, tal qual o Yura também. Né? E em todas as áreas, quanto maior for a participação mulher, mais riqueza vai trazer para a gente melhorar. Que é isso que a gente quer, né? Lá no Grêmio, o Yura é o diretor, eu que estou ali como coordenador, mas na Arena a gente se reporta a uma executiva, a Cristina, né? Que inclusive a executiva mais antiga do Grêmio de Administração e Planejamento, é ela que eu reporto as questões do futebol feminino, além do Amodeu, do CEO, o Yura como presidente, enfim. Mas acho que é um momento da sociedade em que essas questões todas estão evoluindo e que chegará o momento, até brinco, que daqui a um tempo alguma mulher há de me substituir lá no Grêmio e certamente vai fazer um trabalho melhor, porque é assim que é a evolução, né? Vai ver o que eu fiz de bem e continuar o que eu fiz de mal, vai evoluir. Eu acho que a palavra evolução aí está muito bem colocada, porque a gente não pode esquecer assim que era um esporte muito machista até, extremamente, né? A gente sofre. A gente que é gestão e trabalha com as meninas, a gente sofre por elas, né? Esse preconceito existe ainda, né? É só a gente ver no conselho... Menosprezo, assim, uma coisa de... Tipo, essas mulheres, tal, né? Então isso aí a gente ouve, né? Claro. É só tu ver no conselho do Inter o número de conselheiras e o número de conselheiros, tu vê que é difícil, por exemplo, surgir dali uma liderança para chegar na condição de me substituir, assim, tá na gestão. Ou até porque eu poderia estar junto, né? Claro. Mas assim como o Álvaro falou, dentro do clube a gente tem várias áreas em que as mulheres são as lideranças, então, e a gente usa todas as áreas, né? Então me parece que não é só, eu acho que a gente tem que focar no intuito sempre de tentar promover, com certeza, mas sempre tentar fazer aprimorar o conhecimento para poder ter sempre a qualificação, independente do gênero. Acho que, como falar no Yura, acho legal a gente lembrar que a gente convidou o Yura para vir, mas por problemas particulares ele não pôde comparecer e indicou a presença do Álvaro para estar aqui, né? Então. É isso. Eu achei legal, vocês falaram antes, tangenciaram a questão das torcidas, do convívio nos campeonatos, que é mais um ambiente, eu ia usar a palavra amistoso, mas não é profissional, né? É um ambiente mais harmônico, né? Eu vejo que vocês têm uma ótima relação também, né? Vocês dois, assim, os clubes no futebol feminino conseguem ter uma harmonia mais efetiva ainda do que no masculino, para tentar levar junto a causa, ou é muito brigado também? Chegou na hora das 4 linhas ali, vocês dois, cada um pro seu lado. Como é que é isso aí? Porque eu vejo que vocês têm uma relação, como a gente teve aqui a semana passada, né? Sim. Os nossos amigos da torcida organizada, tava aí o Marcelo e o Bochecha, os caras conversaram numa boa aí e se conhecem e eventualmente até se ajudam, fazem ações juntos, né? Como é que é essa relação Grenal no feminino?
dá pra gente dizer que ela é mais civilizada no feminino entre os gestores ou estou exagerando? Eu acho que pela necessidade, assim, da visibilidade. A necessidade que a gente tem de angariar parcerias para ter receita. Tá? Perfeito. Eu acho que isso aproximou muito as gestões e se deixou assim, a hora do campo, terminou o campo, vamos lá, né? Jogo é jogo, né? Jogo é treino é aquela história, né? Jogo é guerra, né? Treino é jogo e jogo é guerra, né? Mas depois quando termina ali, pitou, tá bem, vamos lá, se cumprimentamos, mas nos bastidores a gente trabalha junto, por quê? Se tu tens algo para ofertar, vamos dizer, de receita, tá? Quer fazer um patrocínio. É muito difícil tu querer que só patrocine o Inter. Sim. Porque nós estamos num estado que é meio a meio e ali a briga é muito grande, né? As marcas querem estar bem com os dois lados. Eu me lembro quando fizeram com o Lagueto. Sim. Largou primeiro o Grêmio, mas era uma abertura de boca para tudo que é lado, e briga, e internet, não sei o que, até que cederam e fizeram. Então eu imagino que é mais fácil a gente ser parceiro, né, do que a gente... Então o feminino tem esse lado, assim, bem visível. Certo. Agora, me parece que em relação aos outros colegas lá do eixo Rio-São Paulo, está começando uma organização agora, ainda não tem uma organização. Aos poucos, assim, a gente tá, mas assim, não tem reuniões, ainda não tá muito... Né? As coisas estão sendo organizadas aos poucos. O Inter está com um patrocinador master só do feminino. Né? Isso, ele é um patrocinador do clube, mas ele patrocinou como master o feminino. E no Grêmio tem algum master próprio? Não, por enquanto não. A gente ainda usa o Banrisul e aí o departamento de marketing é que está já alinhavando uma outra parceria nesses moldes parecidos também para ter outro espaço dentro do clube de marca e relacionamento comercial. Eu falei sobre essas possibilidades de receita, mas assim, ó, a gente tem que buscar aquilo, por exemplo, que o Corinthians, vocês estão falando dos números e tal, o Corinthians já tem uma previsão de que ao final do ano, só com aquilo que eles já têm, assim, de patrocínio mais a renda de jogos, eles vão se... É que a renda é importante pro Corinthians, né? Eles vão se pagar. A renda foi 650 mil já. Eles já vão ajuda. se pagar. Eles têm um orçamento dobro, triplo da gente. Né? Olha só, nós estamos chegando ao final do Coletiva, do nosso espaço do Coletiva, mas queríamos convidar o pessoal, Soruco, se tu me permite, o nosso bloco do Spotify, que vamos ter na sequência, a gente falar um pouquinho de perspectiva para o segundo semestre de Tricolor e Grêmio, pode ser? Claro. Beleza? Tá certo. Então vamos agradecer aqui aos ouvintes da Coletiva Rádio, da audiência desse programa, o programa número 22, né, do Clube FTA. Dois patinhos na Lagoa, na Víspora, né? Ou no... Exatamente. Qual é o outro nome da Víspora? Como é que eu tenho um outro nome da Víspora? Bingo, mas eu chamava de Víspora em Vacaria. É que tu é mais velho. Eu sou mais velho, né? Pois é. Bom. Pô, de novo, vamos falar da minha idade aqui no programa? Assim, não é possível, eu tô... Thalita, vou pintar o cabelo. A Thalita, por sinal, deve estar gostando muito do papo. Ela nasceu uns 15 anos atrasada, muito cedo demais, né? Porque senão ela tava jogando no Grêmio, fatalmente. É verdade, a Thalita é um talento que... Né, o irmão dela jogou no Grêmio. Perdeu. Né? O Rafael Jacques, conhece. O Jacques. Então. Tá lá no Sergipe agora, o Jacques, né? Sergipe. Ganhou no fim de semana, tá sobrevivendo. Então, agradecendo o nosso ouvinte da Coletiva Rádio, vamos encerrando o programa 22 e voltaremos na semana que vem com o programa 23. Clube FTA. Hora de falar de trago. Meus caros amigos e amigas do Clube FTA, depois de algum tempo... Estamos novamente recebendo aqui nos estúdios Gaia um convidado para falar sobre bebidas. E hoje, que convidado e que bebida, certo, Jorge Soruco? Certo, já experimentamos, tivemos a honra de experimentar lá no evento do Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Já experimentamos, vírgula, não me venha com este plural majestático, porque eu não tive esse privilégio, por questões de logística que não cabe aqui a gente
mencionar. Mas nós estamos aqui com o mestre Dudu, o Dudu dos drinks, o cara que apresentou no evento de lançamento do projeto Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco uma caipira pra lá de particular, ô Kleber. Já degustou lá? Mas vem cá. Eu tô te dizendo, já Mas vem cá, só eu e o Pavão também, que estamos no 0-0. Aqui o doutor Cláudio Curra tá aqui conosco também, ele não degustou, mas em seguida a gente vai saborear. Então o Dudu apresentou lá uma caipira Gaudéria, que aliás foi o nome escolhido para o drink. A Gaudéria é uma caipira com limão, bergamota, ou vergamota, diriam lá no interior, rapadura e cachaça, certo? Mas nós vamos falar, mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Eu queria dar aqui as nossas boas-vindas ao Dudu, agradecer pela presença e queria que o Dudu contasse para nós como é que começou a trajetória dele no mundo dos drinks. E daí, Dudu, prazer em te receber aqui no Clube FTA, o mundo da bola com outro sabor. Então, uma grande honra aí ser recebido por vocês aí, por ti, Ricardo, e pelo Cláudio. Pelo Jorge? Pelo Jorge. O Cláudio está lá na plateia. Pelo Jorge. Faça as partes. Então tá bom. Então eu me inseri no mundo da coquetelaria, né, dos drinks. Comecei em 90, fiz um curso no Senac de garçom e depois fiz uma aprimoração em drinks. Comecei a trabalhar de garçom eu tenho acho que quase 30 anos de A e B de alimentos e bebidas. E A e B, essa é uma sigla aí, alimentos e bebidas. Aham. Interessante. Então é uma sigla da gastronomia. Da gastronomia. Com isso, entendeu? Eu sempre fui desse setor de A e B. Certo. Sempre fui de salão. E eu comecei a trabalhar eu fazia um bico durante a noite nas baladas, né, de Porto Alegre, passei pela Dado Beer, passei por Publicitar Café, passei por Ópera Rock, passei por várias casas aí. Publicitar Café, lá da Dom Pedro, olha aí, saiu matéria outro dia, legal no Jornal do Comércio, eu acho, sobre a relevância do publicitar, né? Eu acho que eu sou uns remanescentes ainda que estão nativos até hoje, né? Olha aí. Desde 92. Muita fila peguei no publicitar no domingo. Lá. Exatamente, ali, né? Não sei, tem espíndola ali, né? Olha, melhor a gente poupar os ouvintes do... Teve o T-Maverick. Detalhes sórdidos. A TT Espíndola, né? Grandes, olha aí. Né? Qual é a tua idade, Dudu? Eu tô com 50.1. Bah, mas tá bem. Eu te dava no máximo 50.0,5. Tá bem, tá muito bem. Então, e aí, Dudu? E ali eu comecei, né? E me apaixonei muito pela noite, né? Comecei a personalizar, ter relacionamento com os clientes, tudo, né? E em 2006 foi meu último estágio, né? Trabalhei na Touch e ali eu fui convidado quando eu saí. Na Touch? Na Touch. É uma balada que tinha próximo ali ao Bourbon. Sim. E ali nesse meio tempo eu viajei também, eu era garçom, daí eu saí antes disso, viajei Brasil, fui pro Rio, eu sempre viajava com grupo aí, Uruguai, fui pra Bahia, já fiz vários, só para fazer festa pro pessoal, organizar festa no AP. Certo. Era a minha tarefa. E ali eu começava, né? Tinha, meu cartão na época era Clericô e Caipiras, né? Então, ali eu comecei a fazer e daí certas vezes um dos meus convidados pegou, assim, dos clientes, né? Que desde pequenininho eu já crio meus clientes, desde torta de sorvete eu fui criando meus clientes, hoje eu já tô casando eles. Olha. E já fazendo festa para os filhos, eu já tô na segunda geração. E ali eu peguei e me convidaram para fazer um bar de caipira. Daí eu fui pro primeiro bar de caipiras que eu fiz no Plaza. Eu acho que foi em 2007, 2008. Ali eu fiz o meu primeiro bar. O que era a minha ideia? Eu sempre via, né, a questão das frutas e achava muito legal esse colorido das frutas. Como eu trabalhava com gastronomia, então tinha... Os chefes sempre faziam uma redução de abacaxi com manjericão, fazia algumas coisas. Eu digo, isso aí é legal, hein? Se eu colocar um álcool aí, eu acho que dá um resultado. Dá um samba. E daí, daí nasceu a primeira caipirinha com cachaça, abacaxi e manjericão. E ali eu fiz o meu primeiro barzinho ali, eram 5 frutas, né? Maracujá, morango, limão, bergamota.
E dava um visual bacana. E o pessoal adorava. As noivas, por mais que não bebiam, adoravam aquele visual ali, né? E assim se criou o Dudu das Caipiras. Foi criando essa marca. Foi criando essa marca, né? Que eu fui empurrado para esse abismo aí. Olha só. De etílico aí. E então vamos chamar de céu, né? Não vamos chamar de abismo. Este céu etílico. E daí, dali então eu comecei a... temos acho que 14, 15 anos de muitos casamentos, mais de 10 mil festas já feitas. Que e legal. Depois, nesse meio tempo, hoje a gente trocou o nome, não Dudu's Caipiras sou eu, e tem a minha empresa que é Dudu Drinks, né? Porque Drinks. não ficar muito taxado, né? E certo. não sabe fazer outra coisa. E daí agora, a cachaça sempre foi uma coisa assim difícil de inserir, assim, né? Porque o gaúcho aqui, outros lugares, o pessoal, São Paulo, Rio, todos apreciam, né, uma boa cachaça, né? Então, mas porque aqui tem um certo preconceito, sim, assim, pela sim. uma coisa mais popular, cachaça, porque é uma bebida tipo baixo clero, assim, né? Uma bebida... Tem esse estigma. Tem esse estigma. Apesar de terem cachaças de exportação aí que custam uma fortuna, né? Não, aqui a gente tem em Santo Antônio, os alambiques nem fazem cachaça para cá, super exportação. A Weber House, no caso. A Weber agora está fazendo um investimento aí de 1 milhão e pico aí numa... trocaram todos numa equipamento, numa renovação, os né? silos deles, eu acho que uns 5, 6 anos atrás, os silos de cobre que eles têm para fermentação. E então a cachaça sempre teve um preconceito, tanto é que quando tu chega num bar assim, um gringo chega num bar assim, qual é o drink que tu tem? Eles te oferecem um mojito ou um gin tônica, nunca oferece uma caipirinha, entendeu? Sim. Então ali eu comecei a observar sobre esse preconceito que tem, um pouco da cachaça, né? E a cachaça hoje, ela tá tendo uma tendência mundial aí, porque é o novo... como é que eu vou te dizer? É a nova estrela. A cachaça, porque o pessoal redescobriu ela e tem trabalhado. Então aqui no Sul, nós estamos hoje fazendo um trabalho, como a Weber House vem fazendo, como a Casabuco e Bento Albino, tem outras aí, enfim. Então a gente, numa parceria aí com a Clarice Schwartzman, né? Ela pegou, e como mora em São Paulo, ela pegou e me deu essa tarefa, assim, digo, Dudu, aqui em São Paulo tem o drink, aqui tem o rabo de galo, tem o bombeirinho, então tem seus drinks típicos, né? Cada parte do Brasil tem cada local tem o seu o símbolo, drink, assim, meio ícone, símbolo, né? Daí, exatamente. Então, ela me deu uma incumbência. Dudu, vamos fazer, então, o lançamento da Capital do Churrasco, vamos fazer, então, aí um drink aí com a cara do Rio Grande do Sul. E como está em alta hoje, os chefes brasileiros, aqui os chefes do Sul também, estão muito trabalhando com os biomas do Pampa, né? Sim, então, temos aí o Carlos Christensen, tem o Marcos Live, tem o Schumbeck, nem sei, tem o nosso amigo lá aqui da Serra, o Belora, Rodrigo Belora, todo mundo aí, né? Então o pessoal está muito assim nos biomas. Como também tem uma grande parte de bartenders também que já estão trabalhando nesse setor, a procura de pesquisar biomas, né? E eu peguei o menos é mais, fui ali, o que a gente tinha ali? Uni a rapadura, né? Que é típica nossa aqui, que eu acho legal, o nosso limão bergamota e mais a bergamota, fruta. A própria. E uma boa cachaça, né? Uma cachaça artesanal aí, de boa qualidade, e unimos isso tudo, adicionamos o gelo e tá feito. E lançamos na harmonia esse desafio, né? Que beleza. Pra dar um nome pra ela, né? Aí veio a coisa do nome, né? E daí veio essa brincadeira do nome, né? De pegar a aceitação lá no evento foi um espetáculo, todo mundo adorou. A gente fez um pilão grande lá, fizemos 5 litros lá, num pilãozão que foi muito legal, bem típico, bem tradicional mesmo, né? E o pessoal aceitou bem, né? E enfim, daí a gente pegou e criou esse desafio, e agora a Clarice tinha me passado que até surgiu o nome aí, né? Que tinha sido a Galdéria. A Galdéria. A Galdéria. Então, nossa caipirinha aí, típica aí do Sul, né? Para acompanhar um bom churrasco daí, né? Que legal. E eu tenho lançado nos eventos aí, e
Olha, o pessoal tem tido uma aceitação incrível, A adesão sabe? é boa, a aceitação é legal. Porque se tu faz uma caipirinha de limão, o pessoal tem nos eventos, né? Numa churrascaria até o pessoal aceita bem. Agora no evento o pessoal tem uma certa resistência, aham. entendeu? Claro. Mas fiquei impressionado com a aceitação. A gente fez agora o lançamento, a festa do Leopoldina Juvenil, no sábado, 800, 900 pessoas ali com as bandas gaúchas, né? Que foi bem legal. Sim. E então, pessoal, a gente fez essa caipira, foi sensacional, fiz em outros eventos durante o dia. Muito e as pessoas bom. vinham me cumprimentar que caipira era essa, né? Então a gente teve essa incumbência aí de introduzir mais, né? Foi interessante que casou, né, a tua experiência com a tua vivência no mundo das caipiras, com esse up das cachaças agora, né? Uma coisa legal. Thalita, me relembra, é pro Dudu falar aqui dos ingredientes, do modo de fazer, e depois nós vamos gravar lá. Então, ó, Dudu, fala pro pessoal como é que faz a caipira. Dá pra tu falar? Claro, era pra ser segredo, mas vamos fazer. Não sei se tu vai passar aí, então, porque daí tu passa, então, como é que faz? Eu tô curioso pra saber como é que lida com a rapadura nessa história. Outro dia eu fiz lá umas invenções em casa lá, gin com mel e com açúcar mascavo. Aí falei com um amigo teu que é lá do bar do Espartano em Floripa. Não, faz uma calda. Como é que é? Conta pro pessoal aí, como é que faz? O pessoal tá pegando a caneta aí pra então, anotar. Pessoal, caneta... Aqui é podcast, Aqui então tem que pode anotar. Mas depois vai ter o videozinho que a gente vai colocar nas redes sociais. Isso aí. Então, assim, eu peguei ali uma rapadura típica, né? De melado de cana, né? E peguei a metade dela e diluí com uns 20 ml de água só para dar uma reduzida nela ali. E ali dá uma aquecidinha para derreter ela. Para derreter. Né? Para derreter ela. Tá. E ali saiu o nosso melado, né? A nossa rapadura diluída daí. Tá. Então ali eu coloco 30 ml daí eu coloco 30 ml desse melado e de rapadura, ou pode ser também ela raspada também, né, que é mais difícil de fazer, raspa de rapadura, né, daí 2 colheres de raspa de rapadura também fica bem bacana. 2 colheres de raspa, olha, de interessante. Também fica legal. Perfeito. E daí eu peguei, cortei um limão ao meio, né, tirei as pontas ali, né, eu não tirei o miolo do limão, porque eu acho que é um mito, entendeu? Porque o limão, a gente já tira as laterais, então eu tirei ali as pontas do limão e usei meio limão para uma bergamota. Tá. Macerei ali, macerou direto no copo ali. Certo. Adicionei 50 ml de cachaça aí, branca. Uma cachaça branca. Uma cachaça branca, prata, né? E mexi e adicionei o gelo e tu mexe de baixo para cima para mexer ela, para incorporar o melado de cana. Para ficar uma coisa um pouco mais homogênea. Mais homogênea daí, né? Não, fica bem homogênea? Fica, né? E a cor dela fica sensacional. Fica bacana. A cor dela fica a cor da rapadura, assim, fica uma cor, assim, um caramelo, fica muito bonito e saborosa também. Que legal. Dá uma realçada no sabor dela, fica muito bom. Cana de açúcar, cachaça, tudo. Tá tudo meio junto ali, né? Entendeu? Tá no processo. A bergamota gaúcha, Gaudéria, que nós aqui adoramos lagartear com uma bergamota, então tá tudo... A gente quer mesmo essa inserção aí da cachaça cada vez mais, né? No nossos trabalhos. E tem outros drinks aí também que a gente tem inserido, que nem... outras opções, né, de cachaça com elementos, com licores, com outras combinações. Mas enfim, a Gaudéria que é a Gaudéria é essa aí. Conta uma coisa aqui para nós aqui pra gente encerrar. Não podemos deixar de dar as redes sociais do Dudu aqui, sim, contato e tal, pro pessoal chamar o Dudu aí para futuros eventos. Mas como é que é no evento aqui, o gelo tinha uma pedra de gelo escrito Capital Mundial do Churrasco, né? Tava impresso. Como é que a gente diz ali? Impresso, estampado. Como é que faz aquilo ali? Aquilo ali é um processo, né? A gente tem um parceiro aí. Então aquilo ali é um processo a laser, entendeu? Que a gente pegou e faz o que tu quiser nessa pedra de gelo. Tanto que a gente teve a ideia, né, de fazer um espeto
com a frase, né? Capital do churrasco. Né? Sim, então, sim. Ali ficou literalmente registrado. E no gelo daí tu tem um gelo num formato já especial e daí tu contrata esse fornecedor para ele estampar ali. Exatamente. Jorge Soruco, exatamente. o cara, exatamente. o CEO, Isso aí. o... Né? Nós vamos fazer uma estátua. Aniversário Soruco agora. Nós vamos fazer uma estátua de gelo aí no teu aniversário. Então, pois então, quem sabe? O meu não, uma escultura. Não é o meu é em dezembro. E na volta, assim, uma decoração com essas caipiras Galdérias. Exatamente. Com olha podcast, aí, eu tô falando do podcast que espetáculo. É isso aí. A Thalita reforçando, então, o seguinte, quem está ouvindo aqui o Spotify, o Dudu agora vai passar as redes sociais, não deixem de conferir nas nossas redes sociais do Clube FTA, Facebook, Instagram e Twitter, @ClubeFTA, que nós vamos postar vídeos, um videozinho que nós vamos produzir, aqui terminando a nossa gravação, que o Dudu vai preparar as caipiras. É isso, né, Thalita? Então tá, Dudu, redes sociais, como é que é? Com endereços, Instagram, Face... Obrigado pelo convite aí, por fazer esse compartilhamento aí. E Dudu Drinks e Caipiras. Esse é meu Instagram daí, minha rede. Tudo junto, Dudu Drinks e Caipiras. Drinks com KS no final. KS. Dudu Drinks e Caipiras. Drinks. E vamos lá, ela puxa. Que legal. Então, muito bom. Hein, Soruco? Aí é outra coisa, né? Tá, agora vamos lá para o test drive. Então, é o mundo da bola com outro sabor. Agora vamos no sabor, né? Já terminou o mundo da bola também, né? Não, agora vem mais um bloquinho do papo com os nossos amigos aí do futebol feminino, mas enquanto o pessoal ouve no Spotify, nós já vamos lá degustar, certo? Tá certo. Então tá. Obrigado, Dudu, mais uma vez pela tua presença. Valeu. Terminamos aí o nosso bloco de bebidas do nosso programa 022. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Estamos de volta para o bloco bônus Spotify do Clube FTA. Futebol, trago e assados, o mundo da bola. Com outro sabor. Tava faltando ainda, né? Ele não tinha feito ainda aqui nas gravações. Mas vamos voltar com a pergunta da Thalita sobre a base, né? Da estrutura da base, né? Isso, se a base do feminino tá mais ou menos em sinergia com a base do masculino. O que vocês colocam aí? Acho que a base para o feminino talvez seja mais importante que a base para o masculino, né? Então, acho que o tratamento no Grêmio, e acredito que no Inter também, seja das melhores condições possíveis, né? No Grêmio, uma grande atleta nossa da Sub-20, uma ou duas são titulares do profissional. Então, essa proximidade das categorias com o profissional faz com que tenha que ter o melhor tratamento possível, a melhor estrutura possível, alimentação e tudo aquilo que vem também, né? Fisiologista, psicólogo, médico, enfim. É um aspecto importante que a gente tem que melhorar. As categorias mais jovens, normalmente as meninas são daqui próximas, né? São gaúchas, em sua maioria. Mas à medida que vai subindo, sub-20 principalmente, mas sub-17 já tem bastante menina que a gente busca no mercado também. A gente vai trazendo, e para trazer tem que ter boa condição. E se compra passe de jogadora no feminino ainda, que nem no masculino, ou ainda é a coisa mais... Não. Normalmente se espera encerrar o contrato e faz oferta salarial para o atleta, mas acredito que esse é um ponto fundamental, inclusive, para o desenvolvimento da modalidade. É importante o papel da negociação, como no mercado financeiro especulador, ele traz liquidez ao mercado e traz atrativos para outras pessoas ingressarem nesse mercado. Então é fundamental que cada vez mais se façam contratos mais longos e que os clubes queiram deixar algum dinheiro para aquele clube que apostou inicialmente naquela atleta. Isso daí, por enquanto, não existe, mas a gente ouve algum rumor que está iniciando. Tá por temporada, então, assim, contrata por... Os contratos são de 2 anos. Por aí. Tem de 3 anos já. Entendi. Mas assim, normalmente esperam acabar o contrato para depois... pegar essa atleta para o seu clube. Certo. É importante colocar assim, eu acho que o Álvaro respondeu a questão assim da Thalita, mas é importante colocar que a gente está se preparando para esse novo momento de evolução aí, em que vai ter possibilidade de a gente até, vamos dizer assim, gerar receita, né, com venda de atletas, e possivelmente até para o exterior,
né? E a gente está se preparando, então assim, existe aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Então todos que fazem na base fazem um contrato bem igual ao masculino, né? Isso aí que eu acho que, né? Acho que isso que eu acho que quando tu colocas assim, além da gente dar a condição igual, a gente também está se preparando para poder usufruir dessa condição, né? Então a gente tá assim com todas a parte, vamos dizer, jurídica desse processo, está toda bem embasada, bem tranquilo para, né? E que seria um outro salto, acho que também na modalidade, né? A partir do momento que tiverem essas negociações, os clubes vislumbrarem, além do ganho que tem em sócias, em venda de camiseta, tem possibilidade em novas vestimentas, em marketing, em marca, pode ser lucrativo, muito lucrativo o futebol feminino. Claro. Aí é um outro salto que a gente vai ter e enfim, é um mercado, né, que os salários a cada ano evoluem muito a partir desse momento. O que é o orçamento hoje, Diego? Pois qual é a folha salarial mais ou menos aí? É boa. Segredo pode melhorar. Estamos melhorando. Não vou dizer que é segredo porque tem nossa visibilidade lá, né, na transparência. Na transparência, né? E tem um orçamento que é aprovado pelo Conselho Deliberativo, né? Esse ano é próximo de 4 milhões, né? O que é insuficiente para a gente poder fazer um trabalho mais adequado. Até assim, coisas assim importantes de se dizer, que nem eu falei do mecanismo de solidariedade da FIFA. No momento que tu tiver um problema no feminino, ele reflete lá no masculino. Tudo é futebol. Claro. Tá? Então isso a gente tem que estar sempre de olho, né? Então no momento que tu qualquer risco de imagem é risco do clube, né? Isso, tal qual o masculino é um risco do clube. Então tu tem que estar sempre fazendo valorizar isso, tentando melhorar mas a gente tenta melhorar o valor por meio de receita e não tentando... Mas para ter uma ideia, para fugir da dupla Grenal, então mais ou menos o orçamento do Corinthians é 1 milhão mês. 1 milhão mês? Olha... E o do Flamengo é esse um pouquinho mais. O Flamengo está entrando forte também no futebol feminino e vai acontecer essas mexidas de mercado agora justamente pelo aumento de visibilidade, né? Clubes muito tipo bom. Real Brasília tem um orçamento legal porque tem um investidor que entrou lá e tal. Então as coisas vão crescendo, vão evoluindo, né? Então a gente também não pode ficar para trás, senão a segunda divisão está aí, né? Para todos, né? Então a gente é um campeonato muito disputado, é um campeonato em que às vezes uma vitória te leva lá para cima e uma derrota te deixa à mercê de né? Então o Inter já está classificado, né? O Grêmio está ali brigando, né? A gente está brigando. Qual é assim a perspectiva até final do ano? O que a gente pode vislumbrar aí? Qual é a expectativa dos desafios do feminino até o final de 2022? O que vem pela frente? Tem termino brasileiro eu tenho as finais do Sub-20. Do Sub-20. Né, que é a nossa, assim, tá aí, né? Em 15 dias a gente vai ter a resposta e a gente tá muito imbuído de conquistar esse título, né? Respeitamos porque a base do São Paulo é a base, sempre foi a melhor base do Brasil, até a gente começar a se meter com eles, né? Então a gente respeita muito, mas acha que tem condições de ser campeão, isso aí. E tem o gauchão, né, de base, talvez saia uma competição, né? Mas tem o gauchão, que a gente espera ganhar o Grenal. Tá incomodando isso no Grêmio, né, de não ganhar Grenal no feminino. Né? Não dá para dizer que não incomoda, mas faz parte, acho que, do crescimento da modalidade, de coisas que a gente tem a melhorar. Cada derrota a gente tem que olhar e perceber o que tem que evoluir e tomar lições disso, né? Acho que também tá chegando o momento. Quase empataram ali o Grenal, né, no finzinho do Brasileiro, né?
O goleiro do Inter fez uma defesa ali. É verdade, monstruosa. Mas é isso, acho que é o final do Campeonato Brasileiro. Mas aí a série então, é o segundo nossa, né? semestre A série é meio até um pouquinho mais... Não, a nossa Não, a série A1, né? Tem a A1 toda ainda. Então a A1 agora vira a Fórmula Fraga, né? Faltam 2 rodadas e depois vira a Fórmula Fraga. Primeiro contra o oitavo. Tá, assim, mas vai até setembro. Vai até setembro. Bom, tem Copa também, né? Tem eleições, tem então, Copa. A gente espera até setembro tá bem colocado aí. Deus quiser levantar uma taça aí. E o estadual, que mês é o estadual? O estadual começa em julho agora, mas a primeira fase, a dupla Grenal não participa, entramos na segunda e depois semifinal e final, vai até novembro, eu acho, o Gauchão, né? Quantas equipes tem no Gauchão? São 10 equipes. 10 equipes? Aumentou um pouquinho, ano passado foi... Não, aumentou. E a federação dá um bom suporte, assim, para Grêmio e Inter talvez não seja o ideal, mas para clubes do interior, assim, ela paga logística e paga algumas despesas importantes, assim, é um campeonato que se presta para fomentar no interior, talvez para nós a gente desejasse ter mais enfrentamentos de alto nível, né, para nos preparar já para o próximo ano, né. Também tem que ver se vai ter a Ladies Cup esse ano, né? E como é que vai ser. Eles nos colocaram que não iriam nos convidar no primeiro momento. Tem que ver. Tem alguns campeonatos também de final de ano, assim, que são importantes. Meio torneio, assim, mais curtinho? E talvez alguma surpresa, porque nós estamos junto com a federação tentando montar alguma coisa maior, assim, do que só Grenal, né? Talvez trazer clubes aí, fazer um torneio aí. Que legal. Fazer um torneio aqui. Uma Copa Sul, alguma coisa assim. Talvez até... Trazer alguém de fora, talvez né? até Boca uma Mercosul, assim. Exato. Ampliar um pouco o horizonte pra gente ter embates mais, inclusive serve para prospectar atletas e intercâmbios. Aí tudo, né? Fomentar também o torcedor, visibilidade geral, né? Diferente, Muito bom. Mas para isso precisa patrocínio. Claro. Então a gente tá lutando para isso. Bom, nossos microfones estarão permanentemente abertos aqui para o futebol feminino. Aliás, protagonismo feminino é uma característica nossa aqui do programa, né? A gente já entrevistou muitas mulheres, a Thalita cuida das nossas redes sociais, a gente já tivemos muitas comentaristas, agora a gente parou um pouquinho por causa do futebol brasileiro, vamos fazer uma análise aí do primeiro turno, acho que vamos voltar com os comentários, porque como a gente faz um programa gravado, a gente sempre fica naquela, né? Pô, nosso programa vai ao ar 10 dias depois, aí o cara fez um comentário, e, às vezes perde um pouquinho, né? Mas agora vamos fazer um balanço do primeiro turno do Brasileirão, Série A e Série B e tal, e vamos tocar, né? Então a gente gosta aqui muito de falar sobre que futebol é dinâmico, né? A gente fala hoje, futebol, amanhã a verdade é outra. Exatamente, aquilo que estava assim limpo de cristalino, opa, né? Já não é bem assim. Também, eu agradeço. Imagina. Junto com o Álvaro aí, muito a oportunidade. Estamos também abertos aí, inclusive para atletas ou nossos treinadores. Tem a Patrícia Guzmão e... Maravilha. E o Salgado aí para fazer, né? Maurício Salgado, para fazer aí de repente um bate-papo. Seria bem legal. Seria legal. Fundamental para o desenvolvimento de toda essa história do futebol feminino que vem encarregado de aspectos sociais importantes. São treinadores assim que estão despontando, assim, né? O Maurício pela posição que está agora no brasileiro, e a gente espera que isso aí até melhore. A Patrícia chegou em vice na primeira Copa do Brasil aí que teve, né? Então acho que a gente tem que valorizar esses nossos... Maravilha. Eu tô com o WhatsApp do Álvaro, mas eu não tenho o seu. Depois a gente troca figurinhas aí pra gente se manter informado aí, termos novas ideias de pautas aí, combinarmos interlocuções. Fechado. Show de bola, né, Soroco? Vamos encerrando então aqui. Mais um programa do Clube FTA acrescentando informação que na grande imprensa a gente, infelizmente, acaba não encontrando. Difícil, né? Esse é o propósito do Clube FTA, trazer assuntos que fogem um pouco do dia a dia do futebol, com mais informações e degustando, né, com tragos e assados. É isso aí. Tá certo? E assim vamos encerrando mais uma edição do Clube FTA. Gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos Sopra, que fornece os ótimos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados, após as gravações. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Clube FTA, futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor volta semana que vem com seu programa número 23. Tchau! Você ouviu? Transmissão não autorizada. Cara!
Cara, adorei. Suruco. Cara, Clube FTA tá matando. Gostei desse papo aí, velho. Vocês estão... Cara, é muita variedade de assunto. Tudo isso sobre futebol, tragos e assados. Surprise, motherfucker. Cara, vocês estão bons, hein? Cara, curti. Gostei desse papo. Ô, Suruco. Vocês não tinham prometido ter mais programa falando do futebol feminino? Tá, ok. Pô, gostei do Álvaro, cara. Eu acho que é legal falar sobre a realidade aí do futebol feminino. Cara, tem muito jogo que tá melhor de assistir do que daqueles marmanjos das gurias, cara. As gurias jogam muito. Cara, antes eu era meio preconceituoso, assim, não curtia muito, mas agora tô gostando do negócio, velho. Embora eu acho que o Grêmio ali tinha que melhorar um pouco mais. Eu acho que tá faltando investimento. Eu não sei, eu acho que tinha que trazer o Denis ali pra fazer a direção de futebol, cara. Cara, eu acho que a Thalita vai querer me matar, velho. Eu falei do Denis, ela ama o Denis. Não, ela odeia o Denis. Opa, errei. Cara, o Clube FTA tá inovando muito, cara. Essa coisa de fazer o drink, cara, que é esse cara aí, Duda Drink, como é que é o cara? Uau, o cara cheio das balacas, mano. Bah, eu nunca bebi assim, cara. Eu sempre bebo aquela coisinha, aquela local, aquela Sete Campos, né? Mas, cara, muito legal. Ô, cara, tu sabe que eu, agora esses dias aí, eu peguei e escutei ali uns programas das antigas, cara. Até o final do Tragoléu vocês vão saber. Assim, ó, eu vejo a evolução de você, mas tem muita coisa legal. Aí eu indiquei pro camarada meu ali, o Jujuba. O Jujuba tá amigo ali do pessoal ali do Sujinho, do Açougue, aquele dos meus amigos. E eles pegam, cara, eu falei, cara, vocês têm que ouvir o Clube FTA, meu. Eles dizem, mas isso é programa de rico. Eu cheguei, cara, o futebol é nosso, deixa os caras tomar conta lá do estádio, mas o futebol é nosso, os caras são muito bons, cara. O Suruco lá tem umas ideias legais, traz uns troços legais, o Bueninho comanda como ninguém. Tem o negão aquele, o Paulo Trindade também, lá que faz umas entradas ali, legal, tudo bem. Mas, cara, tem muito assunto. Pô, tem o do Márcio Chagas falando sobre racismo, cara. Porque isso, olha o que tu fez ontem. Eu disse, bom, eu cumpri a determinação da regra. Da Rita falando sobre o futebol feminino, capitã do Grêmio, velho. Aí vai se interligando, porque nós não tínhamos o que a gente tem hoje, que é a internet. Aquela mina que foi arquiteta lá do Inter, cara, que construiu todo o estádio. Difícil mesmo foi lidar com as situações do machismo nosso de cada dia. Cara, vocês têm que escutar, eu falei pra eles, Suruco, me manda os links aí, cara, me manda esses links que eu vou mandar aqui pra galera aqui da comunidade, aqui da vila aqui, mano.